Vamos falar de saúde? Um sinal de alerta foi ligado. Não sei se você já voltou a ouvir, mas eu sim. No meu prédio, por exemplo, já tivemos agora recentemente casos de Covid, né? Porque levou um tempo que a gente não tinha e agora a gente volta a ouvir pessoas conhecidas, pessoas do trabalho que voltam a ter Covid, né? Exatamente. Os casos voltaram a aumentar aqui na Bahia e a vacina foi incluída no calendário nacional. Gabriel Nascimento tem os detalhes pra gente. Oi, Gabi. Pois é, Silvana, e esse aumento aconteceu aqui no nosso estado porque as pessoas deixaram de se cuidar, deixaram de fazer os testes nos postos de saúde. Então, infelizmente, nas 2 últimas semanas do mês de outubro, a gente voltou a ter um aumento expressivo. Até foram registrados 645 casos da Covid-19 apenas nesse intervalinho, que representa um crescimento de mais de 131%. A gente vai ver agora uma reportagem que trata desses números e chama a atenção para a importância da conclusão do esquema vacinal. Veja aí. Desde que a Covid-19 deixou de ser uma emergência em saúde pública, muita gente deixou de lado o cuidado com a vacinação. Um comportamento que abre espaço para a doença. E a conta está chegando. O último alerta epidemiológico da CESAB traz o registro de mais de 600 casos de Covid na última semana epidemiológica, o que representa um crescimento de mais de 130% quando comparado à semana anterior, quando foram registrados 279 casos. O órgão aponta a baixa cobertura da vacina bivalente, que protege contra a subvariante da Ômicron, como fator do aumento de casos. Mesmo que a pessoa tenha 1, 2 ou 3 doses da vacina, mas ela chega com uns sintomas de gripe, com febre, com coriza, com dor de garganta, com tosse, algumas pessoas estão chegando com distúrbios gastrointestinais, é necessário se realizar a testagem. A meta é vacinar 95% da população. No entanto, apenas 13% do público se vacinou no estado. Na região onde está a capital, há apenas 16,4% de cobertura. Significa que eu tenho pessoas que estão susceptíveis. Eu preciso sim ampliar a minha vacinação para que eu consiga proteger a população. A partir de 2024, a vacina contra a Covid-19 passa a fazer parte do Programa Nacional de Imunizações. Isso quer dizer que ela vai ser aplicada anualmente. No entanto, o Ministério da Saúde estabeleceu algumas regras. Os grupos prioritários devem receber a vacina primeiro. São crianças de 6 meses a menores de 5 anos e grupos com maior risco de desenvolver formas graves da doença, como idosos, imunocomprometidos, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde e pessoas com comorbidades. Sou um paciente imunossuprimido. Com isso, é de extrema importância que eu tome todas as vacinas que são liberadas pelo sistema de saúde. Súria tem fibromialgia, uma síndrome que causa múltiplos pontos de dor por todo o corpo. A vacina geralmente promove efeitos, que são reações normais em alguns casos, mas isso não a impediu de tomar a bivalente. Ela faz questão de alertar a todos que estão por perto. Falar com os nossos familiares, puxar filho, puxar marido, puxar todo mundo que você tiver proximidade, que souber que não está com a última dose atualizada. Essa é a mensagem principal, puxar quem ainda não concluiu o esquema vacinal para garantir a proteção não só dessa pessoa, mas de todos de uma forma em geral. O anúncio foi feito pela ministra da Saúde, Nízia Trindade, que pontuou ainda que todas as vacinas que estão fornecidas pelo Sistema Único de Saúde são seguras, são eficientes. Aqui ao meu lado, Márcia São Pedro, diretora de Vigilância Epidemiológica da Bahia. Vocês viram ela na reportagem. Agora a gente continua detalhando a necessidade de que as pessoas concluam o esquema vacinal e deixando, portanto, de lado qualquer boato, qualquer informação que indique que essas vacinas mais causam mal do que bem. Bem-vindo ao Bom Dia Bahia. Bom dia. Sim, é importante a gente lembrar que a Covid-19 é uma doença imunoprevenível. E como toda doença imunoprevenível, o único caminho que nós temos é a vacinação. Então, a vacina é a forma que temos de bloquear a transmissão, de reduzir a morbimortalidade e de reduzir a severidade dos casos. Aqui na Bahia, a gente tem, infelizmente, uma cobertura vacinal baixa nas regiões extremo sul, norte. E por que isso acontece ainda?
Bom, isso acontece porque no estado como um todo, a nossa cobertura vacinal da bivalente ela é apenas de 13,6%. É uma cobertura muito baixa. Lembrando que é ela que nos cobre e nos protege contra a Ômicron, que é a variante que hoje tem circulado no estado e que tem uma transmissão muito rápida. Então, essas macro-regiões, como as outras, elas estão com a cobertura muito baixa. Por que essa nos chamou a atenção? Porque nas últimas 3 semanas do mês de outubro foi onde houve um aumento dos casos mais acentuado nessas regiões. O que não tira que as demais regiões elas estão com uma vacinação muito baixa. O que a gente precisa é que a população busque a unidade de saúde, vá à sua unidade, realize a sua atualização do seu cartão vacinal, do seu esquema vacinal, porque hoje o único meio que nós temos de bloquear a transmissão é com a imunização. E também com a testagem. Claro que as pessoas que estão com sintomas gripais precisam também adotar algumas posturas para evitar o superlotamento desses postos. Sim, nesse momento, qualquer pessoa que tenha qualquer sintoma gripal, febre, dor de cabeça, coriza, tosse, ela precisa buscar uma unidade de saúde. A unidade de saúde precisa estar sensível ao diagnóstico da Covid-19. Nós estamos falando de um vírus que é um vírus respiratório e o vírus respiratório ele sofre mutação. E essa mutação ele pode trazer uma subvariante que pode trazer complicações que venham a ser maiores. Então, qual é a ideia? Hoje, teve sintomas gripais, precisa buscar uma unidade de saúde, colocar máscara, é claro, porque é uma barreira mecânica que nós temos de bloquear a transmissão pessoa a pessoa e vai fazer o RT-PCR. Importância da realizado padrão ouro do RT-PCR, porque é ele que nos dá a possibilidade de realizar o sequenciamento genético. Com sequenciamento, a gente consegue identificar qual a variante ou subvariante que está circulando no nosso estado. Márcia, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos. Nesse início de semana, Silvana, informação que salva vidas. Lembrando que, recentemente, a Organização Mundial da Saúde anunciou o fim do status de pandemia, mas todo cuidado continua sendo pouco. Volto com você aí no estúdio.